Bom, pessoal, vamos hoje falar do assunto muito importante aqui na parte de eletricidade, que seria a relação entre os geradores e os receptores num circuito elétrico, tá? Primeira coisa, vamos entender o que é cada um desses itens aí, desses dispositivos elétricos. Os geradores, está ilustrado aqui, ó, seria aqueles que são responsáveis por fornecer a corrente elétrica para o circuito. Tá? E o nome dele aí é um tanto quanto equivocado. O mais correto seria se a gente falasse aí de transformadores, tá? Porque eles são responsáveis por transformar uma energia não elétrica, então, ó, uma energia não elétrica em uma energia elétrica. Ele vai fazer isso daí, em uma energia elétrica. Então a gente tem diversos tipos de gerador. Um gerador eletroquímico, uma pilha, transforma energia química em energia elétrica. O gerador eólico transforma energia mecânica em energia elétrica. E um gerador elétrico a diesel aí, ó, que transforma a energia térmica, né, pela combustão do diesel em energia elétrica, ok? Tá. Já os receptores são quem vai, como o próprio nome diz, receber essa energia elétrica, certo? E transformar em uma energia não elétrica, ok? Então, uma energia não elétrica, com exceção da térmica. Não elétrica, ó. Com exceção da térmica. Por quê? Quem que faz isso? Quem que transforma energia elétrica em energia térmica? Nós já vimos que são os resistores, certo? Então, aqui você tem um liquidificador, transforma energia elétrica em energia mecânica, tá? Entre outros aí, né? Você tem aí, por exemplo, um televisor transforma energia elétrica em energia luminosa e também em energia luminosa, energia elétrica, energia luminosa e energia sonora, tudo mais, ok? Tá. Seguinte, o que eu vou analisar aqui, como que se dá essa transformação, ó. Vamos dar uma olhada aqui nessa conversão. Todos esses equipamentos, nós sabemos aí que você tem uma dissipação de energia por meio de calor, tá? Então aí, o gerador, você tem a energia elétrica sendo produzida, mas ao mesmo tempo você tem uma dissipação aqui, ó, na forma de energia térmica. Poxa, vocês sabem aí que o celular de vocês, ele aumenta a temperatura, a bateria do celular aumenta a temperatura quando está fornecendo energia elétrica para utilização. Só que o receptor também tem essa energia dissipada. Um ventilador aí em funcionamento durante um grande tempo, você percebe que ele aumenta a temperatura. Então uma parte dessa energia também vai ser dissipada na forma de energia térmica, ok? Outra relação importante, como que se dá essa transformação? No gerador, essa transformação de energia não elétrica, né? Por exemplo, nas usinas hidrelétricas, o gerador ali se transforma em energia mecânica em energia elétrica. Isso é feito através de uma força eletromotriz. Força eletromotriz, representada pela letra E, ok? Abreviada aqui como FEM. Força eletromotriz. Ela é responsável por gerar aí, para transformar a energia não elétrica em elétrica. E ela vai ser a responsável por fornecer a DDP no circuito. Ela que dá a tensão no circuito. Então você tem aí a unidade dessa força eletromotriz em volts. Só que o receptor também tem algo responsável por transformar essa energia elétrica em não elétrica. É a chamada força contra-eletromotriz. O nome força aí é simplesmente histórico, tá, pessoal? Então, contra-eletromotriz. E aí, também é representado pela letra E. Muitos lugares, aí vocês vão ver exercícios, não utilizam aqui o apóstrofe aqui, tá? Só coloca E. Por quê? Se você for ver, não tem tanta diferença. Uma pilha, ela pode funcionar tanto como um gerador quanto um receptor. Quando a pilha está fornecendo energia elétrica, ela é um gerador,
tá? Só que você pode carregar essa pilha, então ela transforma energia elétrica em energia química, ela armazena, então ela se torna um receptor. Por isso que muitos exercícios não vão te fornecer uma diferença aí, ó, tá? Então essa força contra-eletromotriz, ela também vai ter uma unidade relacionada a uma DDP, uma diferença de potencial, também vai ser volts. Ela consome a tensão no circuito, ok? Ok, então vamos analisar com maior calma aqui, ó. Como que eu represento o gerador no circuito elétrico? Então tá aqui, ó. O gerador vai ser essa representação. Isso aqui é como se fosse o interior de uma pilha, por exemplo, né? Ó. Aqui você tem o terminal positivo da pilha, ok? Tá aqui, ó, como se fosse uma pilha. Então esse seria o lado positivo e aqui o lado negativo, tá? No interior da pilha você tem a responsável aí por produzir a força, para produzir a DDP, que é a minha força eletromotriz. Olha aí o meu E, tá? Só que também você sabe, como nós já discutimos aí, a pilha, depois de um tempo aí em funcionamento, você tem uma dissipação de energia térmica. Por que você dissipa energia térmica aí, ó? Por causa da sua resistência interna. A pilha, ela é constituída de materiais condutores, então quando percorrida pela corrente, ela vai dissipar energia térmica aí, ó, no interior dela, aí vai dissipar calor, ok? O que eu tenho que me atentar aqui, ó? O sentido da corrente elétrica. A corrente, ela está entrando no terminal negativo, saindo do terminal positivo. Olha aqui representado essa corrente elétrica aí. E a tensão nos terminais dessa pilha é dado por U, ok? Se a gente pensar em termos de potência, a potência total da pilha, a potência total vai ser relacionada à força eletromotriz. Então é E vezes I, certo? A potência útil dessa pilha é I vezes U, porque é o que vai, é o que a gente já estava acostumado a lidar, é o que vai realmente ser utilizado no circuito. E a dissipada vai ser relacionada com a resistência interna. Então a gente calcula dessa forma, tá? Aliás, vamos colocar aqui Rzinho, porque é resistência interna. Então qual relação que eu tenho aqui? Obviamente, eu vou ter essa relação aqui, ó. Potência total é igual a potência útil mais a potência dissipada. Potência dissipada, ok? Substituindo, você vai ter aqui, ó, o total E vezes I vezes U, mais I ao quadrado vezes R. Cortando aí um I de cada termo da equação, você vai chegar nessa relaçãozinha aqui, ó, já vou colocar direto. U é igual a força eletromotriz menos, passei para o outro lado, I vezes R. Então isso daqui é o que nós chamamos da equação do gerador. Equação do gerador, tá? Que ele fala que a tensão nos terminais do gerador, que é o meu U aqui, ó, é igual à força eletromotriz que ele produz, menos aí o que ele perde de tensão no interior dele, por causa da resistência interna, ok? Em função disso, se a gente for representar numa chamada curva característica de tensão em volts por corrente em ampere, você vai ter isso daqui, ó. É uma reta, claro que vai ser dessa maneira aqui, ó. Ok? Então isso daqui seria a força eletromotriz e isso daqui corresponde ao que nós chamamos de corrente de curto-circuito. Quando o gerador está interligado para os seus terminais, e aí se calcula isso dessa maneira, tá? Um ponto qualquer dessa curva é o chamado ponto de operação. É como que o gerador está funcionando, ponto de operação. Ou seja, ele está funcionando aqui com uma certa tensão nos terminais dele e produzindo uma certa corrente, ok? E no caso do receptor, olha aqui a representação do meu receptor. Aí você vai falar, cara, mas é a mesma coisa. Sim, eu acabei de falar aí da pilha.
Pilha pode ser um gerador ou um receptor. O que muda aqui? Como que você identifica? Isso é muito importante. Você identifica a corrente. Olha aqui, ó, o sentido da corrente agora está vindo do positivo passando pelo negativo. Então isso daqui é como se fosse uma força contra-eletromotriz, ok? Então, ó, deixa eu colocar aqui o apóstrofe aí para representar uma força contra-eletromotriz, tá? E aí você tem aplicado nos terminais, se você pensar, poxa, num liquidificador talvez, né? Isso daqui seria os fios, né? Onde que está ligado na tomada, na tensão da rede elétrica, tá? Então isso daqui vai servir para alimentar, essa tensão vai servir para alimentar a parte da força contra-eletromotriz, que vai ser o que realmente você vai utilizar, mas tem uma parte também que é dissipada, né, devido à resistência interna do seu receptor. Se eu pensar novamente em termos de potência, a potência agora total, né, que é o que você fornece para o funcionamento dele, está relacionado com o U, com a tensão nos terminais. O que você utiliza? Vai ser relacionado a força contra-eletromotriz. E o que é dissipado aí é igual do gerador. Dissipado lá é igual I ao quadrado vezes R. Então agora, se eu for relacionar, eu fazer novamente, total, potência total é igual a potência útil mais a dissipada. Você vai chegar nessa relação agora. Total I vezes U é igual I vezes a força contra-eletromotriz mais I vezes R, I ao quadrado vezes R. Corta aí a corrente, uma corrente de cada, você vai chegar nessa equaçãozinha do receptor. Essa equação relaciona a tensão nos terminais do receptor com a força contra-eletromotriz, mais aí a queda de potencial no interior dele, ó. Tá? Então percebe que agora muda o sinal em relação ao gerador. Então, ó, a equação do receptor tá assim, ok? Tá? Então, como que vai ficar o gráfico novamente aí, ó, de tensão, de tensão aqui em volts por corrente em ampere? Vai ser uma reta ascendente. Ela começa aqui num certo ponto. O que que eu fiz aqui? Ela começa num certo ponto aqui, tá? Ó, e ela vai, claro, ter esse comportamento ascendente. Olha aqui, esse ponto aqui é o ponto da força contra-eletromotriz. E aí o teu receptor ele vai funcionar numa certa tensão, que seria aplicada nos terminais dele, para uma certa corrente aqui, ó. Então esse ponto aqui, deixa eu colocar certinho aqui a corrente, ó, e esse ponto aqui é o ponto de funcionamento aí do seu receptor, tá? Então, estabelecidas essas características básicas do receptor e do gerador, vamos ver ele num circuito, que é o chamado circuito de malha única. Olha aqui, pessoal. Muitas vezes vocês vão ver no exercício algo desse tipo aqui, tá? Ele não vai te fornecer quem que é gerador, quem que é receptor. Você tem ali diversas tensões, diversas forças eletromotrizes ou contra-eletromotrizes e algumas resistências. Por que malha única? Porque isso daqui vai ser percorrido por uma única corrente. Quem que vai ser a corrente? O que você tem que identificar aqui, ó? Você olha primeiramente para o cara de maior tensão, no caso aqui 12 volts. Ele vai ser o seu gerador principal, então eu vou representar aqui como E1, certo? Então a corrente sai dele, ó. Corrente elétrica sai aqui. E esse cara aqui é gerador ou receptor? Aí eu olho para o sentido da corrente. Tá entrando no negativo, indo para o positivo. Então esse cara aqui também é gerador. Então tem um gerador associado em série. Olha aqui, ó. Chegou nesse cara aqui. E aí, é gerador ou receptor? Poxa, tá entrando no positivo, indo para o negativo. Então ele é um receptor. Então eu vou representar a força contra-eletromotriz 1. Ele oferece uma queda de potencial. Esse outro aqui, ó, a corrente está entrando no negativo para o positivo. Então você tem aí, ó, uma força contra-eletromotriz.
uma força eletromotriz, né? Isso daqui é um gerador, então seria um E3, tá? E aí, claro, você tem as resistências, tanto faz ser interno ou não. Você tem aí que tais resistências estão percorridas pela mesma corrente, então tais resistências vão estar em série, tá? O que a gente pode pensar aqui? Bom, o total de força eletromotriz, o E total seria quem? O E1 mais o E2 mais o E3. O total de contra-eletromotriz, nesse caso aqui, você tem somente um, que é o E'1. Ok? Tá. Então, tudo isso aqui vai se relacionar pela lei de Pouillet. Como que vai ser a lei de Pouillet? Nada mais é do que uma aplicação aí da primeira lei de Ohm. A gente pode pensar numa lei de Ohm mais rebuscada. Ó, a primeira lei de Ohm você tem exatamente isso daqui, né? U é igual a R vezes I, ok? Quem que vai ser o U? O U nada mais é do que o E total, força eletromotriz total, menos a força contra-eletromotriz total. E o R aí? É o R equivalente do circuito, né? A gente pode, aliás, eu vou colocar aqui o R equivalente como sendo a somatória das resistências externas, ok? Vai ser um R equivalente externo, como se fossem resistores externos, então ó, R equivalente externo, mais a resistência equivalente interna, aí, tanto dos geradores quanto dos receptores. Tudo isso vezes a corrente. Isolando essa corrente, você chega na relaçãozinha aí, ó. I é igual a E total, força eletromotriz total, menos força contra-eletromotriz total, certo? Pela a resistência. Você poderia colocar aqui direto uma resistência equivalente ou uma resistência equivalente externa, um Rzão, mais uma resistência equivalente interna, né? Que é a somatória. Você vai somar tudo, tá tudo em série. Essa é a minha equação de Pouillet, tá? Analisado aí para o circuito de malha única, ok? Algo que é importante aqui, depois a gente vai dar uma analisada mais com calma nisso no exercício. O que essa lei de Pouillet aí, na verdade, me determina? Por trás eu tenho uma chamada lei de Kirchhoff, certo? O que essa lei de Kirchhoff ela determina? Que para um circuito de malha única fechado, a diferença de potencial aí somada dos componentes tem que ser nula. Ou seja, tudo que é produzido é consumido, tá? Então, portanto, se você somar as elevações de potenciais, quem são as elevações? Quem que eleva o potencial? São os geradores. Somando aí com as quedas de potencial, quem que oferece queda? Tanto o receptor quanto os resistores, tá? Isso é igual a zero. Na verdade, você está falando exatamente aqui, isso daqui, ó. O que é produzido, o que é consumido, é relacionado dessa maneira aqui. Ok? Então, tá aí, pessoal.